Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem comigo Romanos capítulo 1. Vamos ler os versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto que nós vamos ler, ele é um texto que é reputado como a tese de Romanos, como sendo o cerne da questão, aquilo que Paulo quer provar. Qual é o argumento principal, né? Ou seja, aquilo que resume, o supra-sumo, o supra-resumo daquilo que a epístola ensina, né? É justamente esses dois versículos que dão essa essência, essa tese que fica aqui implicada no texto. Amém? E o texto nos diz assim, você que abriu aí, sua Bíblia, não sei se está na tela aí, já está. Na versão NAA, eu vou ler essa versão, NAA, e vou ler também a NVT. Muito obrigado, meu querido, Deus abençoe. Diz assim, na NAA: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na tradução da NVT, o texto diz, com algumas ligeiras diferenças, o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos rapidamente, vamos orar. Pai Santo e querido, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que nós lemos. A tua palavra, Senhor, ela é palavra rica. A tua palavra é palavra, Senhor, que nos conforta o coração. Tua palavra é palavra que nos fundamenta, é palavra, Senhor, que nos descedenta, é palavra que nos firma, Senhor, no teu propósito. A tua palavra revela o teu coração e a tua mente, a nossa mente e ao nosso coração. E assim, papai, eu te peço que, como o Senhor falou comigo através desse texto, eu te peço que o Senhor fale também com a vida, com o coração, com a mente, Senhor, de cada um dos meus irmãos que aqui se encontra, em nome e para a glória de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, se enraize em nossas vidas de modo poderoso, para a tua glória, para o teu louvor, mas também para a nossa bênção e nossa alegria na tua presença. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de lidar com esse texto, mas esse texto, como eu disse, é tido por muitos estudiosos como a essência ou como o supra-sumo, o resumo daquilo que Romanos contém, do conteúdo dessa epístola. E antes de dizer alguma coisa sobre isso, eu quero justificar por que eu estou falando de um tema que pode parecer repetitivo, né? Nós viemos aí dos fundamentos da fé, eu falei sobre salvação, viemos aí do alto de Páscoa, e o pastor falou também sobre um texto que fala dessa salvação, de que Jesus já tomou sobre si, né, aquilo que deveria ser nosso, as cargas que eram nossas. Jesus já nos conforta com aquilo que Ele faz por nós. Então eu estava pensando em falar outra coisa, pensei em falar sobre oração. A irmã Valéria até me perguntou, eu estou orando ainda, irmã Valéria, estou orando, ainda não sei exatamente o que eu vou falar, tem algumas coisas no meu coração, mas ainda não, o Espírito Santo ainda não me deu aquela assim, pronto, é isso aí, né? E aí eu estava justamente orando, mas ultimamente, inclusive, além do alto de Páscoa, de fundamentos da fé, né, da palavra de domingo que o pastor nos deu, eu estou me preparando especificamente para lecionar Romanos no seminário. E essa lida com Romanos, assim, um tanto quanto mais intensa, tem me feito pensar muito sobre isso. E não só essa palavra pastoral, mas que nós tivemos no domingo, mas todo o contexto da minha vida ultimamente, do contexto da conversa que eu tive de manhã, me fez decidir pelo Espírito. É esse texto que você vai falar. E aí, a gente pode pensar assim, poxa, mas não é mais do mesmo? Vai falar sobre uma coisa que a gente já está meio calejado, mas talvez é justamente aí que está o ponto. Talvez tenham verdades da vida cristã que a gente às vezes até sabe por informação, que a gente até compreende com a razão, que a gente até discerne com uma certa clareza de entendimento humano. Mas a gente precisa entender o que isso implica, qual é o impacto disso para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida aqui e agora.
no chão de terra batida que a gente anda todo dia, no nosso emprego, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa vida devocional. O que isso impacta? O que isso implica? O que isso tem a me dizer todos os dias? Para cada dia que eu caminho na presença do Senhor, o que isso fala para mim? Uma coisa que eu quero, antes de tudo, falar também, é que nós hoje vemos uma certa desfiguração do termo evangélico, né? Evangélico hoje, principalmente aqui no Brasil, não sei se em outros lugares, eu acredito que sim, mas aqui no Brasil em particular a gente consegue observar isso. Falar que é evangélico não significa muita coisa. Outrora, alguém dizia, quando eu era lá nos anos 80 ainda, quando eu me converti, final dos anos 80, se alguém dizia que era evangélico, isso tinha um peso, isso mudava o comportamento de quem estava em volta. As pessoas tratavam diferente, às vezes porque não gostavam de evangélico, não gostavam de crente, às vezes porque se sentiam intimidados, né, com a vida diferente que aquela pessoa vivia, e já vem o Bíblia, já vem o fulano, já vem aquele que é, né, enfim, diferente. É bem verdade que muitos estereótipos foram construídos em torno do ser crente, roupa, linguagem, coisas desse tipo, que de certa maneira desfiguraram o que é ser evangélico. Mas pensando sobre essa desconstrução mais recente, que ser evangélico não tem o mesmo impacto que já teve em outros tempos, e pensando também sobre o real significado que deveria ter essa palavra, ou esse reconhecimento social sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que esse texto vem a calhar e vem falar profundamente conosco nessa noite. Eu quero ter uma mensagem aqui bem objetiva, mas eu quero só te lembrar algumas verdades, algumas coisas importantes que a gente precisa entender sobre evangelho. Martinho Lutero, ele vivia uma angústia, ontem eu falei isso no GC, né? Martinho Lutero vivia uma angústia quando monge, ele já tinha sido ordenado monge, vivia no monastério agostiniano, e ele lia a Bíblia, estudava a Bíblia, fez um doutorado, foi designado para ser professor, estudava a Bíblia como poucas pessoas no seu tempo estudavam a Bíblia, mas ele vivia com o seu coração angustiado, vivia com o seu coração amargurado, e ele chegava a dizer, quando ele escreve seus escritos depois que a reforma eclode na Alemanha, ele começa a reconhecer, outrora o meu coração odiava a perspectiva de justiça de Deus. O meu coração odiava pensar na santidade. O meu coração odiava pensar que eu era insuficiente. O tempo todo, quando eu olhava para Deus, quando eu olhava para a Bíblia, eu olhava para mim mesmo e me sentia insuficiente. Me sentia um verme, me sentia um nada. E eu odiava a Deus. Eu odiava a ideia de santidade. Eu odiava a ideia de ir para o céu. Tinha um pavor, um pavor tremendo do inferno, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que me esperava no céu, porque o céu deve ser alguma coisa muito opressiva, já que essa santidade de Deus é tão tremenda, é tão gloriosa, é tão profunda, e eu não me sinto ambientado com ela, eu não consigo me entender, me perceber alinhado, em paz com essa justiça de Deus, com essa vontade de Deus. E aí tudo muda quando, na progressão dos seus estudos e orando ao Senhor, pedindo a Deus que resolvesse essas situações, porque no íntimo ele tinha esses pensamentos, mas logo ele repreendia os mesmos pensamentos que tinha. Quem aqui nunca teve pensamentos assim intrusivos, né, que falam de coisas que você realmente não quer conscientemente acreditar, que você não quer conscientemente viver? Você não tem conscientemente um apego àquela palavra que vem na sua mente de repente, passa por lá e te incomoda, mas que fala de alguma coisa que no nível inconsciente passa pela sua cabeça. Era assim que Lutero talvez vivesse nesses dias. Mas quando ele passou a orar com mais afinco e começou a estudar Romanos, justamente essa epístola, quando ele chega no conhecimento de uma frase específica que fala justamente sobre essa fé, esse texto em particular também falou ao coração dele, mas muitos outros na epístola de Romanos, ele admite o seguinte: no auge dessa descoberta, desse discernimento, no auge dessa graça divina colocada sobre o seu entendimento, sobre o seu coração, ele diz: eu senti-me nascido de novo, como tendo entrado no paraíso por portas escancaradas, quando compreendi que o justo viverá pela fé. Essa frase simples. Olha só o que ele diz. De todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa amargura que ele trazia no coração, ele depois admite: eu senti-me nascido de novo, e como tendo entrado no paraíso por portas escancaradas,
quando eu compreendi que o justo viverá pela fé. A gente talvez não tenha a exata dimensão do que isso significa. Muitos de nós, talvez. Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Boa notícia do quê? Da salvação. É boa notícia de um plano redentor que Deus moveu, que Deus, por amor, engendrou. E o cerne da questão está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cerne da questão está nisso. O fato do Pai nos amar e dar o seu Filho. Deus nos amou e deu o seu Filho. Mães, vocês dariam o seu filho por alguém? Mesmo que fosse boa praça, mesmo que fosse boa pessoa? Paulo faz essa questão em Romanos. Quem morreria por alguém, mesmo que justo fosse? Talvez por alguém que valesse muito a pena, alguém até ousasse. Ele fala com um certo ceticismo, mas talvez por alguém que valesse a pena, alguém que fosse assim, uma mulher ou um cabra, que fosse realmente direito, que fosse realmente uma pessoa que valesse a pena, talvez alguém pudesse cogitar morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda tudo estragado, pecadores, enfermos, deformados. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sem condição, sem estabelecer um antes para mim e para você, sem estabelecer um pré-requisito, sem estabelecer uma condição. Jesus vai lá e morre por mim e por você. E ele se deu voluntariamente. Lá na cruz do Calvário a gente sabe disso, né? Ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele podia ter desistido da cruz? Teoricamente, sim. Eu acho que na prática ele não desistiria, de forma alguma. Mas, teoricamente, passou pela cabeça dele. Lembra do pensamento intrusivo que a gente falou no início? Até pela mente de Cristo passaram pensamentos tentadores. Pensamentos que colocaram ele na possibilidade, pelo menos, de não cumprir aquilo que o Pai queria que ele cumprisse. Mas ele, com ousadia e com entrega total de si mesmo por nós, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi essa escolha que Jesus fez por mim e por você. Quando chegou a hora crucial de decidir o que ele iria fazer em relação ao plano de Deus, em relação ao projeto de Deus para salvar a humanidade, ele disse: Pai, eu estou dentro. Pai, eu morro. Pai, eu vou para a cruz por eles. E isso nos remete à perspectiva de que ser evangélico não é simplesmente uma designação social, não é um reconhecimento de uma pessoa que faz parte de um grupo associado a uma religião particular ou que faz parte de uma igreja X ou Y. Ser evangélico é compreender o segredo do evangelho. Ser evangélico é discernir o que nós somos em Cristo. Ser evangélico é discernir qual é o peso do evangelho, qual é a mensagem do evangelho, qual é a implicação de entendermos essa boa notícia de salvação. E aí, quando a gente vai para o texto, esse texto, quando a gente olha ele no grego, ele pode ser esmiuçado e fazer até um tratado. Eu já, inclusive, recentemente, na minha pesquisa, eu vi uma tese de umas 300 folhas, que falava justamente sobre Romanos 1, 16 e 17. Uma tese inteira de doutorado na teologia que falava sobre isso. Mas eu não vou fazer uma tese de doutorado aqui não, tá? Só estou dizendo para os irmãos que pode. É tão profundo, não é, o conteúdo dessa passagem, que se pode fazer isso. Mas hoje nós vamos ser bem objetivos. Eu quero só lembrar algumas verdades breves, mas muito importantes que esse texto nos traz. E quando a gente lê, a primeira coisa que salta aos olhos é que Paulo, ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Antes de dizer qual é a essência do evangelho, qual é o impacto do evangelho, qual é a implicação desse evangelho, dessa boa notícia de salvação, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Isso se conecta com o versículo 15. Porque no versículo 15 ele diz, né, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma.
No versículo 15, ele já tinha cumprimentado os romanos, falado do propósito da epístola, falado que ele tinha vontade de ir ter com eles lá em Roma, que ele já tinha tentado, mas algumas coisas não deram certo, e aí tinha sido adiado, mas ele tinha muita vontade de estar com eles e de compartilhar com eles alguma coisa sobre esse evangelho. E aí no versículo 15 ele diz, eu estou pronto, eu estou preparado para ir até os romanos, até a capital de vocês aí em Roma, e falar para todos vocês desse evangelho. E aí quando ele diz isso, que está pronto para pregar o evangelho, aí é que ele solta, pois eu não me envergonho do evangelho. E por que eu estou ressaltando essa parte, que não é uma parte tão essencial do sentido que o texto pretende ter, ou da tese que Paulo quer provar? Esse texto também fala para nós sobre uma das razões por que ser evangélico hoje tem pouca relevância. É porque muitos se envergonham do evangelho. Muitos causam vergonha ao evangelho. E quando eu falo isso, eu estou falando com toda a misericórdia, porque eu também já envergonhei o evangelho. Quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente deve ser uma palmatória do mundo e achar que a gente não peca. Não, eu estou falando aqui como alguém que já pecou e já fez essa mesma coisa, de envergonhar do evangelho, de causar escândalo no evangelho, porque eu tive meus pecados, eu tive os meus deslizes na minha vida. Então eu não estou falando aqui como alguém que é santarrão, mas eu estou falando para pessoas que precisam entender que o evangelho é coisa para não se envergonhar. Evangelho é coisa para a gente sentir alegria. A primeira coisa que esse texto nos ensina, então, é justamente isso. Evangelho é a alegria da salvação, que vence toda a vergonha e toda a timidez. Amém? Evangelho é a alegria da salvação, que vence toda a vergonha e toda a timidez. Quando a gente fala que não temos vergonha do evangelho, isso significa que nós não temos nenhum constrangimento, nós não temos nenhum receio, não temos nenhum medo de falarmos dessa verdade, porque essa verdade é a verdade que dá sentido à nossa vida. Se não for assim, a gente se envergonha. A gente se envergonha de falar do evangelho quando o evangelho não é o sentido real da nossa vida. Se a gente tem alguma dúvida, se a gente segue a Cristo direito, se a gente segue a Cristo de todo o coração, se a gente tem alguma dúvida de que a gente entendeu esse evangelho e que esse evangelho está fazendo sentido na nossa vida, a gente se envergonha. A gente corre o risco de ficar constrangido. A gente corre o risco de ser agente secreto da fé. A gente corre o risco de ser pessoas que dissimulam as próprias convicções para não serem julgados pela sociedade. Mas quando você entende o evangelho de verdade, você se alegra. O seu coração se enche de ousadia. O seu coração se enche de esperança. E o seu coração se enche de desejo de testemunhar esse evangelho, de falar dele. Hoje, a minha alegria na conversa que eu tive com a Valéria foi justamente de ver isso. Né? Eu estava com o meu coração cheio dessa expectativa e vi alguém falando com um coração cheio dessa expectativa. E isso sim foi poderoso, encantador, porque encheu o meu coração de mais alegria ainda, de mais intencionalidade ainda. E eu digo de novo, não porque eu seja perfeito, mas porque eu entendo o que o evangelho é, o que o evangelho implica para a minha vida, o que o evangelho deseja de mim, o que o evangelho propõe para mim em Cristo. E o que o evangelho propõe para mim é justamente alegria, ousadia, paz com Deus e vida leve. Amém? Vida leve, porque não depende de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós, é só dele. Amém? Por isso que a gente não tem motivo para se envergonhar. Nós não temos motivo de vergonha alguma, porque o evangelho é justamente aquilo que a gente precisa. Quando a gente vê isso aqui no grego, epaiskinomai, é a palavra que é traduzida por não envergonho, né, no caso. Paulo usa essa palavra como uma palavra que ela emite aquela ideia de vergonha, constrangimento, relutância por medo da perda da rejeição, por sensação de perda de status, por uma exposição ao ridículo ou ao irrazoável, né? Seja aquele ridículo que você percebe dos outros para com você, ou seja, o ridículo que você percebe intimamente, porque ainda não compreendeu e não entende se o que você está fazendo, se o que você está entendendo faz sentido. Tem muita gente que está nesse nível, de não saber ainda se o que abraçou como fé, se o que abraçou como convicção faz sentido. É preciso que hoje, você entenda esse sentido. Amém? Todas as outras cláusulas do que a gente vai abordar aqui hoje fala justamente sobre esse sentido. Amém? E nós precisamos entender isso com clareza. Glórias a Deus. A segunda coisa, portanto,
que esse texto também nos ensina. Está lá na outra parte, na segunda parte aí do versículo 16, quando nos diz, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, e aí na segunda parte ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Pois é o poder de Deus para a salvação. Evangelho é energia oriunda da graça de Deus para nos salvar. Amém? Evangelho é um poder que você não tem, mas que Deus está te dando. Evangelho é uma energia que você de si mesmo não gera, mas Deus te dá, Deus te concede. Evangelho é uma motivação que do seu íntimo não brota, mas Deus faz surgir em você. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é mobilização de Deus. Evangelho é uma bomba. É a semelhança do dínamos, que está lá no texto original. É semelhante a uma bomba que explode dentro de você para fazer todo tipo de efeito espiritual na sua vida. Há algo que não seria detonado se fosse depender só de você, mas pela força do Espírito Santo que habita em você, essa bomba explode e faz com que você tenha poder, com que você tenha energia, com que você tenha motivação, com que você tenha força para seguir esse caminho. Amém? Então o Evangelho é poder de Deus, Evangelho é força de Deus, Evangelho é energia de Deus dada por graça. Não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, não depende do que a gente faz. O que o pastor falou no domingo eu reitero, não depende da nossa performance. Não tem nada a ver com performance. Não tem nada a ver com a linguagem mais rebuscada. Não tem nada a ver com ser mais conhecedor da Bíblia, da teologia, não tem nada a ver com a ideia de que a gente ora mais bonito, não tem nada a ver com a ideia de que eu canto mais bonito ou toco melhor. Eu aprecio demais aqui o nosso louvor, o pessoal toca aqui com esmero, toca aqui com uma excelência, e isso é tudo muito bom, mas Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Deus faz por nós. Amém? Evangelho é poder de Deus, mobilizado. É poder de Deus em ação. É poder de Deus em operação para transformar a nossa vida, transformar tudo o que nós somos. Pensamentos, emoções, corpo, alma, espírito, tudo o que nos diz respeito. Amém? E transforma também tudo que está ao nosso redor. Pessoas, família, trabalho, tudo. O Evangelho, ele é poder de Deus que transforma tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nos implica, onde nós estivermos. Amém? Amém? Glória a Deus. Evangelho é dinamis de Deus, é poder de Deus, é energia de Deus. É outra forma de dizer que é Deus quem propõe e promove a nossa salvação. A nossa salvação não depende do nosso esforço, não depende das nossas obras, não depende de algo que a gente possa entregar para Deus. Depende somente da força dele, a força do Evangelho, a força dessa boa notícia de salvação, a força que emana da cruz do Calvário, a força que emana da morte, do corpo, do sangue de Jesus que foram vertidos e derramados, a força que brota, que emana da ressurreição, a ressurreição da qual nós somos testemunhas, da qual nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que nós vamos ressuscitar com ele no último dia. Amém? Paulo, ele primeiro mencionou a questão da vergonha porque ele queria falar justamente desse poder. Ele menciona porque ele queria ressaltar a ousadia de falar desse poder de Deus, porque ele é bruto poder de Deus, é puro poder de Deus para a salvação. Amém? Em terceiro lugar, nós vemos que o versículo 17, a primeira parte do versículo, nos diz o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o que isso significa para a gente? Qual é a pergunta, qual é a questão colocada aqui? A perspectiva de fundo na questão da justiça de Deus é que está em foco aqui aquilo que é necessário para aplacar a necessidade de justiça. O que é necessário para que Deus seja satisfeito em sua justiça perfeita? O que seria necessário para que Deus, no seu exercício da justiça, não consumisse todos nós, não destruísse todos nós, não destruísse o mundo, não resolvesse como chega a falar com Moisés, ou chegou a falar com Noé: vou destruir todo mundo, vou passar a régua, vou passar o rodo, não vou deixar pedra sobre pedra. Em alguns momentos, em algumas passagens da Bíblia,
Isso é cogitado pelo Senhor, mas é um cogitamento, é uma cogitação retórica, tá? Porque Deus, ele sabia o que queria. Deus sabia que plano ele tinha em mente. Então ele usou desses recursos retóricos para provocar Moisés. Quando Moisés ora, Senhor, mas a gente vai passar vergonha. Eu falava isso hoje com a Suzane, né? A gente vai acabar passando vergonha, porque o Senhor talvez passe vergonha também, porque o Senhor resolveu fazer sinais no Egito, humilhou os deuses do Egito, humilhou o faraó, tirou a gente do Egito com mão forte para matar a gente no deserto. O que as nações vão falar do Senhor? O que os povos da terra vão pensar de ti? Moisés, tendo lucidez, ele fala com Deus num tom em que Deus justamente queria que ele percebesse, que ele tivesse discernimento. Moisés, eu vou destruir todo mundo e vou fazer um novo povo só com você. Senhor, não faz isso não. Não faça isso. Tenha misericórdia desse povo. Deus queria que Moisés intercedesse por aquele povo. Quem aqui se lembra daquela cláusula de Jó que fala que a sorte de Jó mudou logo depois que ele intercedeu pelos seus amigos? E era necessário que Jó intercedesse por eles porque eles estavam pecando, acusando Jó injustamente. E a Bíblia diz que a sorte de Jó mudou justamente naquele momento. A sorte de Israel mudou quando Moisés intercedeu por Israel. Lá na frente, quando a gente vê a graça de Deus triunfando, logo depois do dilúvio, Deus escolheu uma família. Mas essa família foi justamente o objeto de graça que Deus usou para preservar esse plano de graça. E em todo tempo, a Bíblia nos faz a pergunta: o que é necessário para aplacar a justiça de Deus? Adão pecou. Adão trouxe maldição sobre a terra. Adão trouxe o pecado para nós. Adão trouxe a realidade da escravidão sobre o pecado, a realidade da morte, não só física, mas a morte espiritual, a morte eterna. Mas o que é necessário? João 3,16 é a resposta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grau do pecado, o grau do dano provocado pelo pecado, o grau do mal, da maldição que pesava sobre nós, era tão profundo, era tão intenso, era tão pesado, que só o sangue de um ente perfeito poderia aplacar, poderia suprir a justiça requerida para a nossa salvação. E é justamente isso que Deus faz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O peso do pecado, o peso da maldição, a profundidade desse mal que estava sobre nós era tão tremendo que Deus só aceitaria o sangue de um ente perfeito para aplacar toda a ira possível decorrente do pecado. Toda a justiça que seria irada, né, que decorria do pecado. Jesus foi a resposta. Jesus foi a resposta de Deus para... Alô? Jesus foi a resposta de Deus para aquilo que a gente precisava. Jesus foi o plano de Deus a respeito da nossa salvação. Deus não ignorou o pecado, irmãos. Alguns até pensam assim, talvez Deus tenha sido bonzinho demais, né, ao fazer essa proposta de salvação. Não, Deus não ignorou o pecado. Deus não foi bonzinho demais em relação ao pecado. Ele foi bonzinho demais em relação a nós que somos pecadores. Lembra de Romanos 5,8? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não ignorou o pecado, mas lá na cruz, Ele puniu em Cristo o pecado. Todo o pecado que era nosso, toda a maldição que era nossa, todo o dano que estava sobre nós e que nós padecíamos debaixo da escravidão dele, todo esse dano foi punido em Cristo, para que Deus pudesse gerar perdão para mim e para você. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Lá, o pecado foi punido em Cristo, para que nós não fôssemos. Para que nós fôssemos justificados. Para que nós fôssemos absolvidos. Para que nós fôssemos alcançados. Para que nós fôssemos resgatados. Para que nós fôssemos redimidos completamente. Foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus, foi o sofrimento de Jesus. É por isso que a Bíblia fala com muita veemência, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Hebreus 9:22 diz, nada é purificado sem sangue.
Esse era o sentido do sangue na antiguidade. O sangue era a sede da vida. Era essa a perspectiva que as pessoas tinham. Então era necessário o sangue de alguém perfeito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro perfeito. E que fosse um sacrifício eterno, um sacrifício total, perene, completo, para que nada pudesse macular. E foi esse o sacrifício de Jesus. Agora pense nisso. Deus, em Jesus, lá na cruz, puniu nele tudo aquilo que era pena nossa. Esse amor é um amor, às vezes, assim, que desmantela a lógica da razão. Desmantela a perspectiva emocional que a gente consegue lidar com esse tipo de amor. A gente entende o nosso tipo de amor dirigido a um filho, dirigido ao cônjuge, dirigido aos nossos amigos, a gente entende o amor dirigido aos irmãos na igreja, a gente entende o amor que a gente tem pela nossa casa, a gente entende, enfim, o apego que a gente tem com os nossos pais, que tipo de carinho nos move a pensar nas pessoas que são importantes para nós, mas nenhum desses amores, entendam, nenhum desses amores se iguala nem pertinho, nem pequenininho, com a dimensão desse amor que Deus demonstra por nós, irmãos. Ele desmantela a nossa lógica. É um amor que a gente jamais vai compreender completamente. É um preço pago que a gente jamais poderia igualar. É uma vitória que a gente jamais poderia conquistar. E tudo foi dado para a gente de graça. Tudo foi dado para a gente de graça, por obra de amor de Deus. Esse amor incomensurável, às vezes incompreensível, ou na sua totalidade incompreensível. É esse amor que move o plano de Deus. E justamente é isso que a gente celebra na ceia. Se os irmãos nunca notaram, é isso que a gente celebra na ceia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 26, que quando nós tomamos o cálice e o pão, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por que a gente anuncia a morte? Porque a morte é a solução de tudo. A morte dele lá na cruz é a solução de tudo. É isso que a gente prega. O Evangelho é graça de Deus, é poder de Deus, que eu não tinha condições de fazer por mim mesmo, e Deus por amor me deu. Deus por amor me transformou, Deus por amor me regenerou, Deus por amor me encaminhou a essa graça. Eu preciso continuar confiando nela todo dia. Por quê? Porque o Evangelho é a única solução. Essa boa notícia da salvação é a única solução para nós. E é justamente nesse ponto que Paulo fala da última cláusula. A segunda parte do versículo 17, ele diz assim, no princípio ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí ele diz, no Evangelho ela se revela como? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Como é que você toma posse dessa salvação? Lá, quando você manifestou a fé pela primeira vez, mas Ele continua todo dia te dando essa fé, te dando essa graça, quando você busca se santificar. A Bíblia diz que é Ele que gera em nós tanto o querer quanto o realizar. É por isso que Ele manda a gente operar a nossa salvação, porque Ele nos dá os instrumentos, não é isso? Mas o que significa? Nós precisamos aprender a viver pela fé, por esta fé. E fé é basicamente confiança. Nós precisamos aprender a viver dia após dia, cada dia da nossa vida, através da confiança em Cristo. Amém? O Evangelho é a boa notícia que nos diz que o justo viverá da fé. O Evangelho é a boa notícia que nos diz que é somente pela fé que a gente toma posse de todos esses presentes, de todos esses privilégios. É somente pela confiança no que Jesus fez. É somente acolhendo o amor de Deus na nossa vida, conscientemente, intencionalmente, que a gente vence todo dia. Amém? Todo dia você vai vencer se você viver por fé. Nada do que você fizer no seu dia a dia pode ser uma decisão, um ato, um pensamento tomado ou feito sem que seja decorrente da fé. Romanos 14 vai nos dizer justamente isso. Tudo que você faz que não for motivado por fé é pecado. Por que é pecado? Porque você deixa de reconhecer a base de confiança que você precisa ter em Deus,
para fazer ou tomar suas decisões, para fazer as coisas que você faz no seu dia a dia. É necessário que a nossa vida, a nossa conduta diária, a nossa mobilização para qualquer coisa na nossa vida seja baseada nessa confiança. Seja baseada numa caminhada ao lado dele, confiante o tempo todo nele, plenamente dedicada a ele. E isso não fala de outra coisa senão de renúncia. Não fala de outra coisa senão que nós precisamos depender dele. Não fala de outra coisa senão que nós precisamos gerar convicções que nos mobilizam. Gerar uma fidelidade que a gente entende que não é somente por nós que ela acontece, mas que a gente precisa também botar em prática, que a gente precisa também construir. Nós não podemos apenas acreditar, vocês entendem? Não podemos apenas entender com a mente. Não podemos apenas compreender a teologia do Evangelho, a teologia da fé, a teologia da justiça de Deus. Nós precisamos aprender diariamente a confiar nele. Andar em confiança. Andar em confiança. Quando a gente fala de casamento, você casa com alguém que você confia. Você casa com alguém em quem você deposita sua confiança, em que você deposita crédito, em quem você deposita uma esperança, em quem você deposita uma expectativa. Muito mais nós devemos depositar em Cristo todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, todas as nossas decisões, todos os nossos atos, a cada dia, a cada minuto, a cada mês, a cada ano, sempre, constantemente, continuadamente. A base da nossa relação com Jesus é confiança. E é somente pela confiança que todos os benefícios, todas as bênçãos, todo esse poder que emana do Evangelho vem até nós. Amém? E não é só naquela coisa, na confiança das coisas materiais. Ah, não, porque eu tive ali uma dificuldade financeira, eu confiei no Senhor. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor no sentido material. E eu não estou aqui menosprezando esse tipo de confiança, não. Esse tipo de dependência, não, tá? Depender do Senhor financeiramente é uma bênção, quando você entende o propósito de Deus, em fazer você entender que cada faceta da sua vida deve ser vivida em confiança. Mas eu não estou falando só dessa confiança material. Eu não estou falando só da confiança, da tranquilidade que Ele já nos tem dado, a provisão que Ele já nos tem dado, não é? O conforto, a tranquilidade que Ele já nos tem dado. Eu estou falando de você confiar em cada detalhe. Aquelas zonas sombrias do seu coração que você ainda não entregou para Ele. É disso que se trata. Aqueles pecados ocultos que você ainda não tratou na presença dEle. É disso que se trata também. Aquelas inclinações que talvez concorram com a premissa que nós estamos falando aqui do Evangelho, de que Ele deve ser o poder de Deus, que é desencadeado, que é operacionalizado sobre nós com confiança. Tudo aquilo que obsta, que traz empecilho, que embaraça o pleno fluir dessa vontade de Deus, desse propósito de Deus na nossa vida, precisa ser entendido, discernido com clareza, para que a confiança seja a base de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente faz. Amém? Os irmãos estão entendendo? O Evangelho, finalizando, ele não é uma mera performance. O Evangelho não é um mero teatro, não é uma coisa que a gente faz com religiosidade. O Evangelho precisa ser raiz, tendão, osso, sangue da nossa vida. E como é que o Evangelho se torna isso? Quando a gente aprender que a confiança é um caminho de renúncia diária, para deixar que Cristo entre em cada uma das áreas da nossa vida. Para que Ele entre até nas zonas sombrias que a gente costuma deixar guardadinho, deixar de fora do escrutínio dEle, deixar de fora da presença dEle, deixar de fora do conhecimento dEle, como se Ele não soubesse, né? Mas que a gente às vezes mantém, né, na nossa ilusão algo que a gente pensa que Ele não sabe, né? Ou que a gente tem medo de tratar com Ele, justamente porque nós temos vergonha. Lembra da vergonha do início? Nós muitas vezes nos aproximamos de Deus com a vergonha de tratar as coisas na presença dEle como o Evangelho quer tratar. O Evangelho quer tratar a nossa vida de fé em fé. Da fé para a fé. Num caminho em que a fé amadurece todo dia na presença dEle.
através da santificação, até que nós sejamos levados à glorificação, à glória com Ele, à presença dEle, final. Amém? Então, Evangelho gera fé, o Evangelho sustenta a fé, o Evangelho consuma a fé. E a fé desencadeia graça, desencadeia o amor, desencadeia o poder de Deus, que é capaz de nos transformar. Assim ficou mais fácil a gente entender o que veio depois, né? O Ramon trouxe uma mensagem aqui muito objetiva e breve, certa vez, que falava sobre Romanos 12, 1 e 2. E eu quero finalizar esse sermão de hoje aludindo a essa passagem, que nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernindo isso aqui em profundidade, o que esse texto quer nos dizer é justamente, você já viu falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E que no Evangelho revela a justiça de Deus. E revela que esse Evangelho nos move de fé em fé até que a gente chegue à presença do Senhor, prontos para morar com Ele. Você já ouviu isso? Então, isso implica que nós devemos ofertar nossa vida como sacrifício. É isso que Paulo começa a concluir a partir do capítulo 12 de Romanos. Ele fala da essência, da natureza do Evangelho, e lá no capítulo... Esse é o entendimento racional que a gente tem que ter, mas essa é a vida prática que também a gente tem que ter. Entendem? Nós temos o discernimento de que Jesus fez tudo por nós, e nós não estamos da mesma forma, né, dedicados a dar tudo por Ele. Nós não estamos da mesma forma dedicados a nos entregar dia a dia na presença dEle, a devolver para Ele a oferta de nós mesmos. O nosso culto racional é basicamente isso, nos render diariamente a Cristo, devolver a nossa vida para Cristo, devolver a nossa vida para Deus e buscar transformação de entendimento, buscar transformação não só da mente, mas também do coração. Buscar transformação íntima, interior, com intencionalidade, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Como é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tomando posse desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendendo que esse Evangelho opera a justiça de Deus a nosso respeito, nos traz justiça que nós não tínhamos condição de operar, de produzir. E ela é operada de fé em fé, diariamente na presença de Deus. E como é que essa fé se manifesta de maneira mais clara, de maneira mais profunda? Com a devolução diária da nossa vida na presença do Senhor. Como um culto racional, como uma decisão consciente de devolver a Jesus, devolver a Deus a nossa vida diariamente. E isso vai nos encaminhar à experimentação da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fé não é evento. Fé não é um mero ato num dia de culto. Fé não é aquele sentimento, aquela emoção que nos mobiliza quando a gente está precisando de uma resposta a uma necessidade imediata. Fé é entrega. Fé é estilo de vida. Fé é entrega diária intencional. Entrega diária, busca diária intencional. Fé não é mera crença nem mera emoção. É confiança perseverante. É confiança diária. É confiança insistente para que Jesus possa vir fazer morada em nossa vida e transformar cada uma das áreas da nossa vida que precisam de transformação. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Esse mesmo Evangelho que salva é o que sustenta, mas não só nos sustenta, Ele também nos dá os meios, nos dá o poder para que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Amém?